Quer aumentar a sensibilidade e saber o que fazer para ficar mais protegido, incluindo pelo plano espiritual, bem como se sutilizar para se afastar de energias densas como roubos, assaltos. Neste vídeo, 2 histórias e no próximo vídeo, mais 2 histórias para você. Assistindo até o final, as dicas preciosas de como se proteger melhor. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muitas temáticas, muitos vídeos ainda quero fazer, temáticas diversas, tá? Hoje é sobre como não ser roubado e alguns aprendizados que tive. A gente pode adquirir uma conscientização ou através da nossa própria vida, deixa a vida me levar, e aí entre erros e acertos e dores a gente aprende sofrimentos, ou a gente pode entrar em contato com histórias, experiências de outras pessoas, e isso nos causa uma reflexão, é preciso dar um tempo de reflexão, internalização daquilo que foi dito e práticas recomendadas para que, se surgir alguma experiência parecida, a gente se lembre daquilo que foi ouvido e a gente possa colocar em prática, tá certo? Então, alguns casos que eu me recordo a respeito de como a gente não ser roubado, tá? Existem treinamentos de arte marcial, por exemplo, para você em confronto, né? Nunca se recomenda a você revidar, revidar, né? Se você estiver diante de um assalto à mão armada, por exemplo, é disso que eu estou te falando, de um confronto pessoal. Mas quando a pessoa tem habilidade em artes marciais, ela tem uma vantagem, claro, né? Essa é uma das benesses, sim, isso é importante. Embora, isso é importante, eu vou sempre recomendar. Embora eu não tenha jeito, até tentei fazer umas coisas, mas eu não gosto, e mesmo assim consegui me livrar de certas situações e outras pessoas também, que eu vou citar o caso. Então, é, quando a gente está dentro dessa situação, quando a gente tem o conhecimento das artes marciais, a gente tem uma vantagem ou não. Eu conheço um grande empresário que tinha as maiores técnicas de artes marciais, os brasileiros devem saber quem seja, e mesmo assim ele foi sequestrado, tá? Bom, algumas situações é melhor deixar levar? Às vezes sim, às vezes é melhor, para que você não arrisque a sua vida, né? É o que se recomenda. Mas eu vou citar as situações que ocorreram e também de que forma você pode se blindar. No meu caso, por exemplo, eu li um livro maravilhoso da Zuma Rail, chamado A Alquimia, alguma coisa relacionada à alquimia, foi há muitas décadas atrás, ótimo. E ela disse que nunca tinha sido culpada, por causa da frequência alta. Ela tem aquilo, me marcou. Eu até falei, nossa, também não vou ser, né? Também não quero ser. Naquela ocasião, porque eu estava. E eu tinha lido também o livro do Alquimista, do Paulo Coelho, e aquilo fez total sintonia pelo momento que eu estava passando. Tem gente que leu esse livro, não entendeu nada, achou que era bola fora aquele livro. Então,
tudo tem a ver com o seu momento. Se você está procurando algo elevado, que te eleve, que te acrescente, você possa transformar a sua vida, então continue aqui comigo. Inclusive, saiu hoje uma, um noticiário no jornalismo da TV Cultura que 9 em cada 10 brasileiros, embora não frequentem religião, eles têm fé. Ó, eu não sei que pesquisa é essa, eu achei um pouquinho alto esse índice, mas é uma reportagem, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês. É, então, você se encaixa entre 9 entre cada 10 brasileiros que têm fé? E desses, quase 50% oram. Oram sempre, oram todos os dias. Não basta só acreditar, é preciso saber como as coisas funcionam, porque nem sempre só acreditar funciona. Ah, eu acredito em Deus e pronto. Não funciona, nem aqui, nem quando você partir para o plano espiritual. Tá. E também aqueles que não se encaixam em religiões, eles vão se encontrar na espiritualidade. A espiritualidade é muito ampla, tem várias egrégoras, tem nuances, porque o mundo é muito enorme. Se a gente acha já o planeta Terra é grande, pensa nisso em infinito, né? Algo assim grandioso. Então, para os que muita gente é desapontado com as religiões, e as religiões, há sacerdotes de religião que disse que tem prazo para acabar as religiões, mas eu acho que não é agora, tá? Porque se a gente não tem liberdade, se a gente não tem tempo para estudar, não tem tempo para absorver, para refletir o que um diz, o que o outro, e ver aquilo que é melhor para você, você tem que seguir as regras de algum lugar. Então, para a maioria que é trabalhador, que trabalha 8 horas por dia, é o que tem, é o que temos, né? E isso é bom, porque a religião foi feita conforme foi dito, não exatamente para mim, mas foi feita para que os homens não se perdessem, que eles tivessem uma orientação. Agora, dentro dessa orientação, na hora que é transmitido o conhecimento ou através do livro, cada cabecinha é uma sentença, uma percepção, e pode compreender de um certo modo, de outro, sem falar nas influências dos seres muito negativos que atrapalham tudo. Que esses seres muito mais densos, eles vão, pelo que eu entendi, eles vão realmente sair daqui. Primeiro, aqueles que estão no plano espiritual vão sair daqui. Na hora que acontecer algo, um evento muito importante a nível planetário, né? E aos poucos, ao longo dos anos, décadas, conforme esses seres também que estão aqui, eles forem adoecendo e falecendo, as consciências mais evoluídas, as consciências mais preparadas espiritualmente, elas que vão herdar a Terra, elas que vão poder estar reencarnando aqui. Então, a maioria das pessoas tem essa conexão espiritual. Às vezes a pessoa é materialista, mas ele é um ser humano que é bom, né? Que segue, assim, de uma forma geral, os bons padrões de comportamento, de ser. Mas às vezes fica faltando alguma coisa. Então, se a gente tem esse conhecimento, posso dizer para vocês que é melhor. Só agrega, só soma, tá? Então, está no plano espiritual. Se você quiser, fica aqui comigo e para saber um pouco mais, se inscreva no canal e você pode me procurar também para que eu possa falar muito além daquilo que eu vou colocar aqui nesse vídeo. E então comigo aconteceram algumas situações. Uma delas, eu estava numa loja fazendo compras e eu deixei
a, a bolsa ingenuamente na cadeira, achando que era uma loja, era uma barraca, na verdade, um entreposto assim, simples, mas achando que pelo fato de lá ser um lugar mais elevado, que ninguém ia entrar, mas o lugar era público, né? De grande fluxo de pessoas. Na hora que eu fui pegar a minha carteira para fazer o pagamento de algo que eu estava interessada, cadê a minha carteira? Não estava lá. Não levaram a bolsa inteira, mas colocaram a mão, porque a bolsa estava meio aberta e estava na cadeira enquanto eu estava vendo as coisas. Bom, não pegaram nada de importante, porque na época eu trabalhava no banco, então foi muito fácil de resolver. Levaram mais o talão de cheque. E, e aí, ó, eu fiz o boletim de ocorrência na delegacia e, assim, eu não tive grandes perdas. Mas quando eu fui comentar com um dos clientes lá do banco, ele era oriental, inclusive, e ele estudava essas coisas que hoje eu estudo, né? Então, ele falou assim, o que que você... Ele falou de um jeito, assim, o meu tipo de energia, por que que eu estava atraindo aquela situação. Ele não passou a mão na minha cabeça, tadinha dela, que ela foi roubada. Não, ele falou assim: por que que você está atraindo essa situação? Embora eu não tenha entendido até hoje, eu não sei o que foi que aconteceu, talvez seja pela linha magística, porque as outras vezes, agora me veio uma ideia, uma energia aqui, obsessão, magística, porque quando eu tive a, os meus problemas maiores em relação a isso, foi no período que eu estava realmente enfrentando essa questão magística mais forte. Tanto é que foi num período muito curto. Aconteceu um evento num dia e no mês seguinte o outro. Foi muito próximo, né? E o que aconteceu? Em- eu dava aula num lugar perto do shopping e na hora de dar o relaxamento eu me empolguei e eu mesma dormi. Até que o meu próprio aluno que me acordou no relaxamento. O relaxamento foi bem grande, eu passei bem do horário, né? Aconteceu uma outra vez, porque a coisa é tão boa quando a gente faz relaxamento prolongado. E no caso, eu tinha feito compras no shopping. Então, veja só, eu estava de saltinho, de tipo é, não era um sapatinho assim fácil de correr, não, era saltinho, um sapatinho fechado, e tava com sacolas, né? Eu não tava com uma roupa esportiva, eu tava assim, como alguém que foi em shopping passear, por exemplo, né? E a minha lente de contato, que eu uso lente de contato, tava muito grudada. Então, eu me acordei e eu não tava não tinha levado soro fisiológico, e eu não conseguia nem abrir os olhos direito, então estava enxergando muito. Então eu estava lubrificando, conforme eu estava andando, eu estava tentando lubrificar para retornar ao normal. E aí, para ir embora, tem o shopping e na rua de cima, um lugar bem escuro, uma rua bem comprida e bem escura. Mas eu, assim, eu nunca tive medo, né? Para mim, entendeu? É muito tranquilo. E aí eu fui. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado. No que eu estava andando, já no início da rua, dois moços vieram na minha direção com uns 15 anos, mais ou menos, 14, 15, 16 anos, maiores que eu, dois. E ele estava com a mão assim por debaixo da camiseta, apontando para frente, né? Apontando para frente. E aí, o meu guia, meu protetor espiritual,
Para mim foi a primeira vez e única. Se aproximou, ficou com receio, né, de eu entrar num problemaço e soprou no meu ouvido. Não é arma. Para isso, a gente tem que estar habituado de saber que a gente pode ter alguma ajuda espiritual, alguma ajuda do além, né? Disse que não era uma arma. Mas na hora, o que que eu fiz? Eu reagi. Eu reagi como? Virei, né? Porque eu estava indo para cá, voltei e comecei a correr e gritar. Comecei a gritar, polícia, polícia, ladrão, alguma coisa assim, né? Polícia, polícia. E os meninos ficaram assustados. Então, primeiro eles ficaram assim parados, eu percebi que eles ficaram parados. E eu comecei a correr, mas correr assim, daquele jeito, não dava para correr direito, né? Só que, olha, para vocês verem, ninguém apareceu na janela. Por quê? Porque depois eu soube que era uma rua que acontecia isso direto, as pessoas já estavam acostumadas e, infelizmente, não houve nenhum tipo de solidariedade. E um outro moço estava vindo, era da turma, da gangue dele também. Só que ele estava vindo do outro lado, subindo para vir de encontro a mim. Acho que eles iam repartir lá as coisas que eu tinha do assalto, né? No que eu comecei a gritar, ele resolveu correr, mas correu tanto. E no que ele correu, os outros dois resolveram correr também. Só que, gente, aí eu, como eu estava no início da rua, eu cheguei na esquina e vi os moços correndo. Gente, eles corriam que parecia que estava correndo uma maratona de 100 metros. Muito, correndo muito, mas muito mesmo. Só nos meus gritos, né? E aí, depois que eu vi que eles correram, eu parei, né? E nisso tinha um senhor, uma pessoa assim, não é, bem mais de idade, né? Um senhor. E ele falou assim, aí entendeu a situação, falou assim, eu vou te acompanhar. Ele estava vindo, mas aí ele decidiu ir até onde eu ia, né? Até o final da rua. Ele fez essa gentileza, né? Eu agradeci. A gente, é claro que a gente aceita, né? E até hoje, que eu não sei, agora eu nem sei se ele realmente era uma pessoa que foi enviada ou o quê, né? De qualquer forma, nunca mais passei por lá, né? Depois eu tive que ir pelo shopping, que era tudo iluminado, fazer, porque o ponto de ônibus já era longe, tinha que andar muito. Mas depois que acontece uma coisa dessa, você é obrigado a fazer o caminho mais longe, né? E por muito e muito tempo assim, eu fiquei pensando, mas será que eu agi certo? Mas será que eu não arrisquei a minha vida assim? Eu poderia ter dado as coisas para eles, né? Porque eles poderiam me pegar, me bater, chutar, sei lá, fazer o que eles quisessem e ainda levar. Nossa, durante a minha vida inteira eu carreguei essa pergunta, né? E eu acho assim, que se você teve uma ajuda, se eu tive uma ajuda, assim, é porque a situação que eu fiz, sabe? A gente, com tanto sacrifício, a gente compra as nossas coisinhas, né? É, todo mundo sabe que quando a gente é roubado, você dá um trabalhão, né? Você tem que ir atrás de todas as coisas que tem lá dentro da sua bolsa depois para recuperar de novo. Então, mesmo que seja pouca coisa, aquilo que você conquistou, você não quer assim entregar de mão beijada para quem não merece, que está querendo abstrair as suas coisas, não é? Então, o que ficou, não. Se ele teve realmente, porque não é, a gente não recebe assim esse aviso o tempo todo, ou essa intuição forte. Às vezes você não ouve, porque nem todo mundo é claro e audiente, mas você pode receber uma intuição bem grande, olha, assim, né? Algo assim tão forte que você tem certeza, mas que isso você pode chamar de intuição, mas às vezes eu vou chamar um anjo, um guardião soprando para você. Bom, e aí, pouco tempo depois, eu lembro que foi um mês, eu já estava numa outra situação, e foi de manhã, no caso não foi à noite, e
tinha um moço que ele estava andando de bicicleta, ele era bem grande, ele devia ter mais de 1,90 m, porque as pernas dele eram muito grandes na hora de fazer a bike, ele era meio grande, né? Mas ele estava andando assim, meio em zigue-zague, e a rua também muito comprida, até eu chegar no lugar que eu queria chegar. E eu percebi, eu senti, né? Porque se você tem intuição, e você pode ter intuição, tá? Sensibilidade, intuição também. Então, eu lhe convido para que você faça as aulas comigo, ou vem fazer um atendimento para você lapidar mais essa sensibilidade. E no que ele veio para cima de mim, é, eu entrei atrás de uma guarita que deveria ter um guarda lá, mas não tinha. Uma guarita, um espaço estreito entre o muro de uma casa e a guarita. E ele veio atrás, assim, devagar, mas vinha, né? Eu estava em desvantagem também, sozinha na rua, o cara grandão. Mas aí, quando ele meio que tentou passar atrás de mim pela guarita, nisso que eu percebi que ele ia ficar enroscado lá, eu peguei e derrubei ele, fisicamente mesmo, né? Eu não recebi na intuição, mas eu derrubei. Eu não sei como é que eu derrubei, mas eu derrubei. E a mesma situação, ele não acreditou que eu fiz isso. Ele ficou meio assim olhando e ele parecia que ele estava chapado e estava. Depois eu fiquei sabendo que isso acontecia, já aconteceram outros casos e é gente chapada. Chapado é gente que fuma um baseado, uma maconha e bastante, aí depois, sei lá, fica a noite inteira de repente fumar e de manhã vem para assaltar a pessoa. E como ele caiu, aí ele levantou meio grogue, aí ele decidiu ir embora, mas o tempo todo olhando para trás, ele com a bicicleta, olhando para trás, e eu a mesma coisa, ao invés de ir para frente, eu resolvi voltar, dar um tempo, dar um relax, tomar uma água, e aí eu também ficava olhando para trás, né? Ele estava andando mais rapidinho, né? Porque ele estava indo para a direção, tá? Ele viu que não adiantou. Então, e eu estava sobre influência trevosa bem grande. Inclusive, eu tenho provas, né, de ter visto, enfim, e outros tipos de provas também. E você também pode estar sendo afetado por isso. Vem conversar comigo, se for o caso, você pode saber também. Bom, há algumas maneiras da gente fazer o diagnóstico. Hum? Ou pode ser a tua própria energia atraindo essas situações também. Então, e tem outras situações que eu quero contar para vocês também. Da luz, paz, muito amor para todos vocês e até a próxima.